para vocês o meu processo criativo na hora de criar uma capa dark. Então, basicamente, eu criei ali o documento em 600, 400 pixels, e daí eu modifiquei a cor do fundo para uma cor escura, já que é uma capa dark. Depois disso, eu fui e já selecionei algumas texturas que eu achei que combinariam com o design que eu estava querendo fazer. Então, depois disso, eu já fui pegando as imagens que eu tinha pré-selecionado e colocando elas, né, no Photoshop. Então, bem simples, Ctrl+C, Ctrl+V. E depois disso, com todas as imagens, tanto texturas quanto as imagens de personagens, eu fui criando e modificando todas elas para objeto inteligente. Depois disso, eu fui ali e comecei a realmente criar o design, fazer os PNGs, selecionar as fotos e realizar a montagem mesmo da capa. Agora, eu tô fazendo realmente o PNG das imagens que vão ser utilizadas. Nessa imagem especificamente, eu queria deixar ela com um tom um pouco mais de terror. Então, eu peguei e utilizei alguns ajustes de algumas ferramentas ali embaixo para poder tá modificando essa imagem sem realmente ter que editar ela. Então, com essas modificações ali, eu posso apagar, posso modificar. Então, é uma estratégia que eu acabo utilizando para não ter que realmente fazer modificações que não podem ser resetadas nessas imagens. A lógica aqui, para uma capa texturizada, especificamente de Dark, é você conseguir integrar tanto as texturas quanto os personagens de uma maneira que fique coesa. Então, esse é o desafio realmente em todas as capas texturizadas. Eu trabalho de uma maneira que não utilizo essas capas com texturas pré-feitas. Então existem algumas texturas que elas já deixam alguns espaços para você adicionar e colocar os personagens. Eu não gosto muito desse tipo de textura, então eu acabo realmente criando as texturas e fazendo ali a mesclagem de diversas texturas uma em cima da outra. Então eu acho que fica algo um pouco mais dinâmico e me força também a sair, né, daquela caixinha, daquele molde comum que a gente vê por aí. Uma coisa que eu gosto bastante de utilizar são essas texturas de luz, principalmente em capas dark, porque elas dão ali uma dinâmica, um dinamismo na composição. Normalmente, numa capa dark, a gente acaba trabalhando muito com o preto, o branco e uma cor que a gente chama de cor de destaque. No caso, eu sou muito fã da cor vermelha, então se vocês forem ver o meu portfólio, principalmente em capas dark, elas estão majoritariamente feitas com essas paletas de cores e uma paleta que não tem erro, assim, você trabalha com o preto, o branco, o vermelho e daí esses tons de branco meio acinzentados e não tem erro para você realmente criar uma composição que transmita essa vibe mais de terror. Aqui, no caso, uma coisa que eu gosto muito de fazer é trabalhar com essas texturas que a gente chama de overlay. São essas texturas que você normalmente utiliza a opção de mesclagem clarear ou sobrepor, e daí você acaba tendo
esses efeitos de overlay. Então são ótimas para você tá finalizando, para você tá dando na capa um ar um pouquinho mais diferente. Por exemplo, se você finalizou uma capa e não tem mais ideia do que adicionar nela, tanto de personagem ou algo assim, uma textura de overlay às vezes vai resolver o seu problema. Aqui pro título, eu escolhi uma fonte não serifada, ou seja, ela não tem uma finalização nas pontas dela. Essas são as fontes que a gente chama não serifadas. E daí aqui eu tô realmente fazendo um traçado. Então, depois que eu coloquei o traço, eu só diminuí o preenchimento para zero. Aqui eu tô utilizando os filtros para dar uma dinamizada ali no título e deixar ele um pouco mais personalizado. Esse filtro de Liquify é um filtro que você consegue aplicar em objetos inteligentes, então por isso que eu transformei o título em um objeto inteligente, e daí você consegue movimentar realmente os pixels conforme você deseja. Agora, ao contrário do que muita gente acaba fazendo, eu não trabalho muito com colorings pré-feitos. Normalmente o que eu faço é realmente eu ir modificando e mexendo nessas opções de ajustes para eu mesma criar um coloring e ver o que se encaixa ali na capa para tá transmitindo a vibe que eu tô querendo. Eu gosto muito na parte de créditos de deixar o crédito visível, só que sem chamar muita atenção, porque não é esse o propósito, né? O propósito é realmente a parte principal ser a montagem e o título. Aqui eu estou no filtro de Camera Raw Filter. Essa ferramenta é uma ferramenta que eu uso para realmente fazer a finalização das minhas capas. Então, eu sempre acabo mexendo em algumas ferramentas ali no lado e vocês podem realmente abrir e tá explorando. A gente vai ter uma aula só de finalizações onde eu vou estar abordando isso, mas por agora, se vocês tiverem curiosidade, podem explorar à vontade. E foi essa a nossa aula de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido mais ou menos qual o raciocínio que eu uso, como que a gente vai criando as capas. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada!